Programa TVK. Um oferecimento. Stella Ayub Banqueteria. Morarte. Ramires Motors, a sua concessionária Toyota. TVK desta semana, da sua interativa TV 24 da NET, Itapetininga, Votorantim, Sorocaba, tem a alegria de receber o secretário de Saúde de Sorocaba. Aliás, é uma missão das mais difíceis, né, fazer o atendimento de saúde. Dr. Francisco Fernandes, um prazer tê-lo aqui na nossa interativa TV, no TVK, e dizer dessa luta diária que é fazer uma gestão de saúde no Brasil e numa cidade grande como Sorocaba. Prazer é meu estar aqui. Mais uma vez fico agradecido de poder falar da saúde da nossa cidade para todos que assistem ao programa. O que lhe preocupa? A questão da vacinação do H1N1 é uma realidade já na cidade. Outra questão importante que se faz agora também é a questão da vacinação para o HPV, que há algumas polêmicas. Quer dizer, de tudo isso, o que preocupa o secretário? Qual é a hierarquia dessas preocupações? Bom, primeiramente falar dessas patologias infecciosas que acometeram o Brasil como um todo nos últimos anos e talvez por próprio descuidado da população, essas doenças avançam em progressão geométrica quando chegam em alguns locais. Então, falando de dengue, de chikungunya e de zika vírus, Sorocaba teve, por incrível que pareça, um pouco de sorte com a exposição que passou o ano passado. Mesmo sendo verdadeiros com os números, nós tivemos uma exposição grande o ano passado frente ao vírus da dengue. Então, este ano, como é o mesmo vírus que está circulando, a nossa população que sofreu o ano passado, esse ano está com toda a defesa contra esse mesmo vírus. O que não quer dizer que não tenhamos outros problemas no futuro relacionados à dengue, né? É só esse vírus se modificar um pouquinho, ou outro vírus da dengue vir e atacar a população, lembrar que são 4, né? Nós estamos com o dengue 1, e desse nós estamos protegidos, mas tem o 2, o 3 e o 4. Há uma imunização, Isso, então. Nós tivemos uma exposição muito grande e todo o trabalho feito pelo setor público e pela população, aliados à imprensa esse ano, que foi muito pesado, eu diria que Sorocaba este ano passou livre de dengue, chikungunya e zika. Nós tivemos até agora, passei ontem para a cidade toda, 301 casos de dengue em Sorocaba, com 7.000 notificações e todas as 7.000 notificações fizeram exame comprobatório. Ou seja, menos de 2% teve casos, se positivaram com dengue, né? E tivemos uma única internação na Santa Casa de caso positivo e com agravo da dengue. Ou seja, esse ano a gente deve passar, que agora chegamos mais com uma temperatura fria, agora deve começar a queda dos casos. Quer dizer, ela já não foi alta e agora com a temperatura a gente vai enfrentar um período positivamente de acalmia. Isso. Agora, em relação ao tempo, também nós tivemos um certo favorecimento, muitas chuvas. Sim. E depois um período longo de estiagem. Eu diria que o ano passado nós tivemos pouca chuva, seca, armazenamento de água, pessoal na região armazenando água. Isso propiciou a proliferação do mosquito e trouxe toda aquela agonia do ano passado. Esse ano nós tivemos chuva na época certa e isso favorece que não haja a proliferação do mosquito, que ele é o causador, porque ele é quem pica e ele acaba levando a doença adiante, né? Então nós fizemos um trabalho pesado na contenção dos criadouros e a natureza ajudou esse ano e a exposição do ano passado. Agora parece que parte da população não toma consciência de que a dengue não é de responsabilidade só do poder público. Talvez o poder público de alertar, de fazer a parte dele, mas efetivamente os grandes criadores estão nas residências particulares. Eu tenho uma frase que saiu no jornal, foi contestada, dizendo que não adianta o poder público passar um trator na cidade inteira hoje e levar tudo embora hoje, se amanhã nós vamos ter lixo pelas ruas novamente. É uma cultura Calhas que mal precisa... cuidadas, caixas d'água abertas... Isso, é uma cultura que precisa ser processada em todos os municípios e que a população faça a sua parte. E exija do poder público a outra parte, né? Que é passar o lixeiro ou o caminhão de coleta todos os dias, ou dia sim, dia não,
dentro de horários específicos, que não tenha animais pelas ruas para revirar lixo, que tome conta dos catadores e das reciclagens. Parece que em tudo tem que ter, cada um fazer a sua parte. Exatamente. Não tem como esperar tudo se você não fizer a sua parte. Não tem jeito. E cada Em um tudo, tomando né? conta do seu quadradinho, que é só a sua casa, já vai fazer um enorme serviço para a cidade toda. Agora é difícil quando você faz e o seu vizinho abandona, né? É uma situação muito delicada. Tá? Mas a questão de cobrar do seu vizinho é mais fácil dentro da comunidade do que ficar esperando que alguém do poder público bata a porta e vá fazer esse papel. Talvez seja esse o papel das escolas, das igrejas, Dos conselhos municipais, regionais e tudo mais. Esse é o conselho de segurança. de segurança de bairro, esse é o papel que tem que ser feito. E nós vimos isso muito esse ano, especialmente na região oeste da cidade, a organização das igrejas, das religiões, das escolas, participando ativamente do seu lugarzinho, da sua comunidade, e os resultados foram muito bons. Eu acho o seguinte, que as comunidades religiosas e outros grupos que lideram e que querem participar, por exemplo, do Conselho Tutelar, devem fazer a mesma coisa quando querem eleger os seus membros, mas eleger os seus líderes para ajudar nessas crises de saúde da cidade. Esta é a força da igreja, das comunidades, dos líderes de bairro. E por aí, né? importante é a participação da liderança. Eu digo que eu adoraria, se eu fosse o multi-homem de um desenho que tinha antigamente, que ele se dividia em 30... Do nosso tempo, né? Isso. E eu diria assim, eu queria estar, às vezes, em 30 lugares ao mesmo tempo, mas é impossível. Mas eu faço de tudo possível para ir em cada uma dessas comunidades e dizer, eu preciso da sua ajuda. Sem isso não tem jeito. E essa participação ativa do poder público, estando presente, faz diferença, não é? Doutor Francisco, eu gostaria de abordar rapidamente, temos muitas questões, o programa acaba sendo curto, essa questão do HPV, que hoje se vacinam as meninas numa faixa de idade. Isso no Canadá e nas nações desenvolvidas zerou com o câncer de colo de útero e a transmissão das doenças sexualmente transmissíveis num contingente enorme. E grande parte da população é portadora dos vírus do HPV, e que fica latente, que muitas pessoas aí falam, não vou, tenho medo de tomar vacina, Sim. Minha filha. E tem gente que, inclusive, que está fora dessa faixa, que paga a vacina. Qual é a importância, a explicação que o senhor poderia nos dar em relação ao HPV? Já estou indo para 30 anos de formado e lembro bem na época de residência aqui no Hospital Regional, no Leonor, uma das causas de morte precoce da mulher era o câncer de colo de útero, que já chegava em situação de agonia, como a gente fala, que não tinha condições de operar. Hoje, com o advento de cirurgias rápidas, a conização do colo uterino e a vacinação contra o HPV, traz a possibilidade de você não ter a doença, né? Então, a evolução do câncer de colo de útero no Brasil, embora ainda tenhamos muitos casos, já não é a maior causa de morte de câncer das mulheres, passou a ser mama, a gente tem ainda muitos cuidados e falta a aderência das mulheres em se utilizar das UBSs, que é o atendimento básico, lá existem os ginecologistas, um simples exame ginecológico, a coleta do Papa Nicolau já é o que mata mais ou menos 80% da possibilidade de. Os outros 20% é que precisam seguir alguns exames mais específicos para que possam ficar livres do câncer de colo de útero. E nesse período todo, o número diminuiu muito de casos, mas ainda há necessidade de prevenção e hoje, com o advento da vacina contra o HPV, isso melhora muito e a gente deve incentivar, porque não adianta ir contra a evolução da raça humana, como a gente fala. As doenças sexualmente transmissíveis estão aí e é preciso preveni-las. E uma das causas do câncer de colo parece ser a transmissão pela sexualidade, e o HPV vem justamente, a vacina vem para evitar isso. Então eu diria que somos, né, quer dizer, a classe médica, certeza ser a favor, principalmente o gestor público, porque você acaba abocanhando uma grande parcela da população, só que temos que seguir um protocolo no Brasil, não dá para fazer para todo mundo. Não tem dinheiro para fazer para todo mundo. Isso, que se siga o protocolo. As meninas numa faixa de etária que façam uso da vacina, que não sobrem as vacinas, que não joguemos fora e que não tenhamos, num futuro próximo, casos de câncer de colo de útero. Eu acho que a vacina contra o HPV é um advento importante da medicina, do cuidado da mulher e que deve ser seguido por todas. Incentivo minhas duas filhas a fazer isso e hoje,
graças a Deus até agora não temos nenhum caso na família, até eu posso dizer, de doença desse tipo. O que preocupa, bom, tudo preocupa, né, em relação à saúde, ou pelo menos nos leva à preocupação da prevenção, né? O senhor caiu basicamente no colo a Santa Casa, né, e era um pronto-socorro vinculado à prefeitura, de repente a prefeitura requisita e tem, por circunstâncias públicas, que assumir, né? Aí nós temos alguns problemas de hierarquia mesmo de atendimento, coisas que são do Estado, hospital regional que está em construção. Aí nós temos muitos pacientes em função da radioterapia sendo feita fora de Sorocaba. Nessa questão do câncer, como está o andamento das negociações e a possibilidade de nós termos um atendimento mais ágil e próximo à população, sendo que não tem que viajar? Eu vou começar pela hierarquia. A hierarquia da saúde, ela está mais do que ultrapassada no nosso país. Depois nós vamos falar da Inglaterra no próximo bloco, tá? Mas nós estamos ultrapassados, né, no Brasil. Existe o Ministério da Saúde, existe o Estado e existe o município. Hierarquicamente, caberia ao município o que é básico, ou seja, atendimento básico em saúde, a farmácia básica e os leitos de baixa e média complexidade, aliado à urgência e emergência. Então, pronto-socorro, leitos de baixa e média, cirurgias baixa e média e o atendimento das UBS de farmácia básica, isso é do município. Quando você fala baixa e média, baixa complexidade. Baixa complexidade. Né? Vamos falar, claro, simples. Parto, cirurgia para vesícula, hérnia, as ortopédicas de fratura simples e tal. Já quando você entra na alta complexidade... Trauma grave, cirurgia cardíaca, hemodinâmica, a colocação dos estentes, próteses ortopédicas... Isso é uma questão... As questões oncológicas, oncologia como um todo, radioterapia, quimioterapia, isso tudo entra na alta... A diálise... Infectologia entra com quem? A infectologia, ela tem o atendimento básico, consulta, município, e o tratamento das doenças infecto-contagiosas, digamos aquelas que têm remédios de alto custo, isso seria Estado. Mas, então, o município fica com a baixa e média complexidade de uma maneira geral. Que é o grande volume, né? Que é o grande volume. Cabe ao Estado, na verdade, organizar, né? Não tem que financiar tudo, mas organizar o financiamento, junto do Ministério, da alta complexidade, dos medicamentos de alto custo e dos medicamentos especiais. E isto está parado nesta região, chamada DRS 16, que contempla Sorocaba, mais 47 municípios, desde 2008. Ou seja, não houve reajuste de tabela desde 2008, nós estamos falando de 8 anos, não houve reajuste de quantidades frente ao crescimento da população, frente ao aumento da sobrevida, da taxa de sobrevida do sorocabano. Então, não houve nenhum tipo de correção. Quer dizer, a população cresceu, está vivendo mais. Isso. É a mesma coisa que exigindo muito mais, o que tem razão, tá certo? Pagando mais impostos e tendo a mesma quantidade e dinheiro de 2008. Seja na ortopedia, na cardiologia, na oncologia, tudo que a gente chama de alta complexidade. E nisso também entram os leitos hospitalares. Não há como o município construir hospitais. Quer dizer, a falta de entendimento do Estado com a União cria esta situação. E sobra tudo para o município. Onde que o paciente vai bater a porta? Do prefeito. Do secretário de saúde, do vereador. Ele não vai buscar o secretário estadual, o governador, o ministro. Está muito longe dele. Aliás, ele não tem acesso a isso. Certo? Então ele vai na prefeitura. E nos últimos anos, a gente vê pelo orçamento da saúde de Sorocaba, que Sorocaba colocou do seu bolso, nos últimos 4 anos, mais de 100 milhões de reais por ano na saúde e continua sendo o lugar de mais embates, de grandes reclamações. Então, nem sempre o dinheiro resolve o problema. É preciso que se organize. Ou seja, Sorocaba é o centro de uma região, mas as outras cidades têm que fazer o seu papel na baixa e na média complexidade, que não fazem, ambulância, na né? Prevenção, que não se faz. E se chega no nosso posto de saúde municipal, não pode deixar de ser atendido também. Não, vai ser atendido. Porque é universal o atendimento. É universal. Né? No posto de saúde, a gente ainda exige um endereço do município. Mas na UBS, não. Na UPH, na emergência, não tem jeito, atende todo mundo. No Éden, se alguém chegar amanhã na vacinação contra a gripe com o endereço de Sorocaba e não for sorocabano, ele vai ser vacinado.
Eu não tenho como exigir naquele dia, lá na casa, não, você não é sorocabano. Ele tá tem certo? fé pública, né? Isso. Então, a saúde, ela é universal, o sistema é universal, é no papel o melhor sistema de saúde que eu acredito que eu já vi em alguns lugares do mundo, porém, na prática, né, a política de saúde não segue a teoria. E aí as coisas se destroem pelo Quem é o maior caminho. culpado disso? O Estado? O governo do Estado? O governo da União ou o conjunto de ambos? É o conjunto de ambos. Eu acho que hoje a gente vive um momento que todos estão enxergando o tamanho da corrupção no país. Uma partezinha desse dinheiro vindo para a saúde resolveria a saúde do país, né? A gente fala que só o problema da Petrobras consumiu o orçamento de mais ou menos 100 Sorocabas. Imagine, né, de saúde, de 100 Sorocabas, né? Então eu diria que é muito dinheiro e hoje a saúde, embora custe caro, ainda é no Brasil algo muito barato, perto do que a gente vê pelo mundo afora. Nós voltamos já já falando um pouco mais de saúde aqui no seu TVK. Carro com padrão Toyota é assim, melhor manutenção, melhor valor de revenda, mais clientes satisfeitos. E feirão de fábrica com padrão Toyota é assim, imperdível. Em toda a rede de concessionárias Toyota, seu usado vale 100% da tabela FIP na troca pelo Etios e Corolla 0 km. E mais, toda a linha Etios 2016 com taxa zero e Corolla automático a partir de R$ 79.990. Aproveite e venha conhecer as novas Hilux e SW4 2016. Corra, é só neste fim de semana na rede de concessionárias Toyota. Luxaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. Estamos vivendo em épocas de intolerâncias. Tudo isso devido ao processo de impeachment da presidenta Dilma. Sem falar das cusparadas petistas, temos o lado direitaço que também está botando suas asinhas para fora. Nesta semana, realizou-se um protesto público em alguns estados, e especialmente aqui em Sorocaba, de estudantes a favor de Bolsonaro. Aqui em Sorocaba, representado por um estudante de medicina que veio para cá estudar, que na verdade nem conhece a realidade de Sorocaba. São essas pessoas a favor de Bolsonaro que sequer ouso expressar o que eu sinto dele, porque estou num lugar público me dirigindo a você. Senão, com certeza, a palavra seria esse escroto, para dizer o mínimo. Um homem que defende o coronel Ustra, que foi torturador. Agora, como que pode você, um jovem de 20 anos, dizer que a ditadura foi um tempo bom? Primeiro, se não viveu esta época. E se não viveu, não estudou esta época. A ditadura que matou-se milhares de pessoas, que torturou. Tortura esta que continua ainda nos dias de hoje, sabe lá Deus, em algumas delegacias por aí. Não dá para concordar. Vivemos uma democracia, sim, mas aceitar um absurdo de eleger herói um Bolsonaro, não, aí é demais. Aí realmente é demais. O passado do Brasil é muito negro. Só foi superado pela Argentina, onde teve uma ditadura muito maior. Está lá o Museu da Resistência, para quem quiser conhecer um pouquinho, ouvir um pouquinho o depoimento daqueles que foram torturados.
Discutimos sobre as questões da hierarquia de saúde e a gente vê também a prefeitura num novo modelo, que é o modelo da contratação das organizações sociais. De repente, a UPH, que funciona como BOS na zona oeste, na zona leste e no Éden, tem um atendimento, um volume de atendimento e uma eficácia, uma eficiência maior do que aquelas que têm a gestão própria do poder público. Quer dizer, acho que vou levar um puxão de orelha dos funcionários públicos, mas eu não gostaria de generalizar. Sim. Mas me parece que este novo modelo, ou pelo menos um misto de tudo isso, até para ter concorrência, nos traz a realidade de uma coisa que fica nua e crua. O senhor tem em relação de números, qual é o volume é muito maior nessas geridas pelas organizações sociais? O número de atendimentos até que são parecidos, né, por unidades, quando a gente vê a estrutura como um todo. Em Sorocaba hoje a gente tem em torno de 20 mil atendimentos mês na zona leste, que hoje é contratada pelo BOS. Nós temos em torno de 10 mil atendimentos na UPA Éden, temos 15 mil no Zona Norte, 8 mil no Zona Oeste, que é próprio de crianças. Que é ali ao lado da Ambrão Reis. Isso. Temos ainda lá no PA Laranjeiras outros 12 mil atendimentos mês, que às vezes está esquecidinho lá, e outros 1.500 atendimentos em Brigadeiro e mais uns 5 mil no São Guilherme. São 7 pontos de porta que temos no município, quando dentro das regras do Ministério, nas proporções por população, nós deveríamos ter 3 UPHs ou UPAs no município. Temos 7. Todos bancados hoje 100% pelo município. Estamos aguardando desde a inauguração da UPA Éden, já nesse modelo UPA, com financiamento do governo federal, os repasses de alguma verba. Até hoje? Até hoje não. Estive em Brasília recentemente, a portaria já foi editada, mas isso... E vem retroativo esse recurso? Não vem retroativo. E tem um custo mensal de 2.140.000. Então de agosto para cá, mais ou menos, setembro do ano passado para cá? De 15 de agosto para cá, né? 15 de agosto para cá, nós temos então, basicamente, são 10 meses. 10 meses. São 20 milhões de reais pagos pelo município. Que nós não vamos ter retorno. Que nós não vamos ter retorno. E pasme, o que vai ser repassado pelo Ministério, por ter a marca UPA, não chega a 340 mil reais por mês. Ou seja, quer dizer, 1.700 continua sendo custo bancado pelo município. Então, nós estamos falando que nessa brincadeira de 20 milhões, 17 seria do município. Exato. E 3 milhões já em todo esse período. Mas já existe uma ajuda, porque nas outras, que não segue o modelo UPA, é zero de financiamento. Né? Mas, de qualquer forma, nós temos esse volume de atendimento na nossa estrutura de urgência e emergência, e não há uma diferença muito grande de volume, né? Existe sim, talvez no modelo de atendimento, as terceirizadas ou do terceiro setor tem acolhimento, consulta de enfermagem, o médico não veio trabalhar, tem substituto, não há aquele buraco que fica, aquela vaga, não existe o atestado, não existe a abonada, não existe esse tipo de coisa. Então, para o município, acaba saindo até mais barato, mas nós temos, além de responsabilidade fiscal, do ponto de vista trabalhista, nós respondemos perante o Ministério do Trabalho que não pode haver a terceirização global, pode a título de complementariedade. Que é o que acontece. Que é o que acontece hoje no município. E ainda você tem parceiros que recolhem a questão trabalhista, sim, até porque é uma corresponsabilidade do município. Sim. Né? E importante dizer para Sorocaba, isso eu sempre digo, com exceção dos nossos PAs, que são 3, Brigadeiro, São Guilherme e Laranjeiras. As outras unidades que nós temos, embora algumas desgastadas pelo tempo, são unidades que suportam o volume e estão preparadas hoje para o atendimento de urgência e emergência. Isso nós temos certeza porque a gente tem falta de leito e a gente tem hoje um represamento dentro dos PAs e hoje a gente garante esse atendimento de urgência e emergência com a sobrevida dos pacientes lá. O senhor me deu depois eu quero falar de policlínica, essa mudança de conceito da policlínica, dos exames das especialidades, de como anda isso no atendimento municipal. Mas algo que e aí eu tenho uma experiência, e trocávamos experiência antes dessa experiência internacional, especialmente na Inglaterra, né? Quer dizer,
quando o senhor fala em 7 pontos a princípio de atendimento de emergência no município, o senhor me passou um número assustador. Sim. Que o senhor tem 3% que efetivamente, de 100%, 3 é emergência efetiva. Isso. 97 não é. Isso. Né? Agora, na Inglaterra, antes de você ir à emergência, você tem que telefonar. Tudo bem que lá funciona, aqui a gente ainda não consegue fazer funcionar. Por hora não consegue. Um dia poderá. Nós chegaremos lá. Chegaremos lá. Mas assim, você está doente, você não pode ir para o pronto-socorro. Então o pronto-socorro nunca está lotado. Você vai ter uma triagem. Então você vai se efetivamente é uma situação de emergência. Aliás, você até pode ir, mas paga, né? Paga. Se não for emergência, você vai e paga. Isso. Agora, se você pagar e for emergência, Eles devolvem. Eles devolvem. Exato. Né? Agora, aqui não. Aqui todo mundo vai à noite, porque talvez seja tranquilo à noite para fazer um atendimento da febrezinha que teve durante o dia e não vou para a unidade básica. Quer dizer, eu vou para a emergência. Todo mundo vai para a emergência. Eu diria Como é que funciona assim? Não Não dá, dá, né? que é uma questão cultural do brasileiro, a princípio. E Sorocaba, isso é mais forte ainda, porque a gente já também... Isso não acontece só... E aí eu acho que o senhor tem uma experiência no particular também, né? Os convênios particulares também enfrentam o mesmo problema. Né? Hoje a gente recebe louvores quando abre pronto atendimento, né? Porque você dá o atendimento de imediato. E quando você abre um ambulatório, você não tem o mesmo tipo de festa, digamos assim. Mas Sorocaba tem hoje em torno de 70 mil atendimentos de urgência e emergência, ou ditos de urgência e emergência, e nós não internamos mais do que 2.100 casos no município. Ou seja, de 70 mil, 2.000 precisam de internação. Esses são os casos verdadeiros de urgência e emergência. Aí nós temos um outro número, em torno de 2.500 a 3.000, que vão ao pronto-socorro da Santa Casa por algum motivo mais sério. Ou que precisa de algum atendimento ortopédico, cardiológico específico e tal. Então, se somarmos de 75 mil, 5 mil pessoas precisariam efetivamente da urgência e emergência. As outras 70 mil, elas passam por causa de uma febre, febrícula, dor de cabeça, dor nas costas, dor no joelho, dor crônica, digamos assim, uma dor abdominal, uma diarreia, alguma coisa que normalmente fora a gente não vê o indivíduo ir ao médico para isso. Mas aqui existe também a outra pressão que é a social. Eu não posso perder o dia do trabalho, eu tenho que ter o atestado. Então tudo isso leva a esse movimento facilitado para urgência e emergência. Já as UBSs nossas é um outro número assustador. Nós temos capacidade para triplicar o número de atendimentos em Sorocaba. Então nós usamos hoje em torno de 40%. Ou seja, para o público entender, as pessoas não vão na unidade básica, vão dar todo mundo para a emergência. Isso, eles exigem da urgência e emergência, o governo municipal investe na urgência e emergência, põe médico, custa muito e não tem resolutividade, porque ele vai naquele momento. E a UBS, que precisaria dessa estrutura com mais médicos, com mais enfermeiros, acaba ficando para trás por conta até de um orçamento que proíbe que você gaste. Você tem que saber o seu limite, né? tem um limite. Então hoje no município nós temos condições de triplicar consultas em UBS, tem espaço para isso, não tem médico, não tem efetivo, mas tem espaço. E a urgência e emergência nós temos sobrando no município, com uma resolutividade que a gente diz aí de duvidosa ou questionável. Mas o número é assustador em Sorocaba e o número de internações, como a gente diz, mesmo tendo falta de leitos, nós temos isso aqui, 5 mil pessoas efetivamente são urgência, emergência, SAMU, porta, a emergência, os locais onde você precisa de uma intervenção médica mais efetiva. Esse é o secretário de Saúde, o Dr. Francisco Fernandes, que participou do nosso TVK. Fique com Deus e até o próximo TVK na sua Interativa TV, Sorocaba, Votorantim e agora também Itapetininga no 24 da NET. Programa TVK. Um oferecimento. Stella Ayub Banqueteria. Morarte. Ramires Motors, a sua concessionária Toyota. Exposição grande o ano passado frente ao vírus da dengue. Então, este ano, como é o mesmo vírus que está circulando, a nossa população que sofreu o ano passado, esse ano está com toda a defesa contra esse mesmo vírus. O que não quer dizer que não tenhamos outros problemas no futuro relacionados à dengue.
né? É só esse vírus se modificar um pouquinho, ou outro vírus da dengue vir e atacar a população, lembrar que são 4, né? Nós estamos com o dengue 1. E desse nós estamos protegidos, mas tem o 2, o 3 e o 4. Há uma imunização, Isso. então. Nós tivemos uma exposição muito grande e todo o trabalho feito pelo setor público e pela população, aliados à imprensa esse ano, que foi muito pesado, eu diria que Sorocaba este ano passou livre de dengue, chikungunya e zika. Nós tivemos até agora, passei ontem para a cidade, de poder falar da saúde da nossa cidade para todos que assistem ao programa. O que lhe preocupa? A questão da vacinação do H1N1 é uma realidade já na cidade. Outra questão importante que se faz agora também é a questão da vacinação para o HPV, que há algumas polêmicas. Quer dizer, de tudo isso, o que preocupa o secretário? Qual é a hierarquia dessas preocupações? Bom, primeiramente falar dessas patologias infecciosas que acometeram o Brasil como um todo nos últimos anos e talvez por próprio descuidado da população, essas doenças avançam em progressão geométrica quando chegam em alguns locais. Então, falando de dengue, de chikungunya e de zika vírus, Sorocaba teve, por incrível que pareça, um pouco de sorte com a exposição que passou o ano passado. Mesmo sendo verdadeiros com os números, nós tivemos uma... Programa TVK. Um oferecimento. Stella Ayub Banqueteria. Morarte. Ramires Motors, a sua concessionária Toyota. TVK desta semana, da sua interativa TV 24 da NET, Itapetininga, Votorantim, Sorocaba, tem a alegria de receber o secretário de Saúde de Sorocaba. Aliás, é uma missão das mais difíceis, né, fazer o atendimento de saúde. Dr. Francisco Fernandes, um prazer tê-lo aqui na nossa interativa TV, no TVK, e dizer dessa luta diária que é fazer uma gestão de saúde no Brasil e numa cidade grande como Sorocaba. Prazer é meu estar aqui, mais uma vez fico agradecido e trouxe toda aquela agonia do ano passado. Esse ano nós tivemos chuva na época certa e isso favorece que não haja a proliferação do mosquito, que ele é o causador, porque ele é quem pica e ele acaba levando a doença adiante, né? Então nós fizemos um trabalho pesado na contenção dos criadouros e a natureza ajudou esse ano e a exposição do ano passado. Agora parece que parte da população não toma consciência de que a dengue não é de responsabilidade só do poder público. Talvez o poder público de alertar, de fazer a parte dele, mas efetivamente os grandes criadores estão nas residências particulares. Eu tenho uma frase que saiu no jornal, foi contestada, dizendo que não adianta o poder público passar um trator na cidade inteira hoje e levar tudo embora hoje, se amanhã nós vamos ter lixo pelas ruas novamente. É uma cultura que precisa... Calhas mal cuidadas, caixas d'água abertas... Isso, é uma cultura que precisa ser para a cidade toda. 301 casos de dengue em Sorocaba, com 7.000 notificações e todas as 7.000 notificações fizeram exame comprobatório. Ou seja, menos de 2% teve casos, se positivaram com dengue, né? E tivemos uma única internação na Santa Casa de caso positivo e com agravo da dengue. Ou seja, esse ano a gente deve passar, que agora chegamos mais numa temperatura fria, agora deve começar a queda dos casos. Quer dizer, ela já não foi alto e agora com a temperatura a gente vai enfrentar um período positivamente de acalmia. Isso. Agora, em relação ao tempo, também nós tivemos um certo favorecimento, muitas chuvas. Sim. E depois um período longo de estiagem. Eu diria que o ano passado nós tivemos pouca chuva, seca, armazenamento de água, pessoal na região armazenando água. Isso propiciou a proliferação do mosquito